Vamos lá para mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje, vamos ver o conteúdo de reações orgânicas. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é uma reação orgânica, o que são essas reações orgânicas, certo? Então, primeiro, são reações que promovem alteração nas características e propriedades de uma molécula orgânica, a partir do contato dessa molécula com outras substâncias. Lembra lá do conceito de reação química? Toda reação ocorre a partir de quê? Da quebra da ligação química que existe entre os átomos presentes nos reagentes para ocorrer a formação de novas ligações químicas, gerando assim os produtos. Então, em toda reação química vai existir a formação de novas substâncias, a partir de quê? Da quebra e da formação de ligações químicas. Um exemplo disso aí é a formação das proteínas a partir das ligações peptídicas. Você vê lá na biologia que os aminoácidos eles podem se ligar uns aos outros a partir de ligações peptídicas. E é justamente essa ligação peptídica que vai promover a formação de uma nova função orgânica. No caso aqui, a função amida. Inicialmente você tinha o ácido carboxílico de um aminoácido vai reagir com o grupo amino de outro aminoácido, ocorrendo que a formação do grupo amida. Então, toda reação sempre vai ocorrer a formação de novas substâncias, o que vai alterar as características e as propriedades das moléculas iniciais, certo? Então, aqui a gente vai ver as principais grupos de reação, que são as reações de substituição, adição, eliminação, oxidação e redução, certo? Primeiro vamos ver as reações de substituição. Como o nome já diz, a gente vai substituir algum átomo presente na molécula por outro átomo. Essas reações de substituição, elas vão acontecer em alcanos, em aromáticos, no caso benzeno, e também em ciclanos. Esses ciclanos contendo 5 ou mais átomos de carbono, certo? Então, quando a gente falar em reação de substituição, essas reações vão ocorrer nesses três grupos: em alcanos, em aromáticos, no caso benzeno, e em ciclanos, com mais de 5 carbonos. A gente vai entender o porquê dessa característica depois, certo? Então aqui eu tenho um esquema geral de como ocorre uma reação de substituição. Você vai ter a sua molécula orgânica inicial que vai reagir com outra substância. E o que vai acontecer? A substituição de um átomo de hidrogênio por outro átomo. Nesse caso aqui, vai ocorrer a substituição do átomo de hidrogênio pelo átomo aqui B. O átomo B vai se ligar ao átomo de carbono, enquanto o átomo de hidrogênio vai se ligar ao átomo X, havendo aí a substituição de um átomo presente na minha molécula por outro átomo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o produto principal formado, onde ocorreu a substituição do átomo de hidrogênio pelo átomo B. E para onde foi o hidrogênio? Aqui, ó, ele se ligou ao átomo X, que inicialmente estava ligado com o átomo B. Então, a partir desse exemplo aqui bem simples, a gente consegue ver o conceito de reação. Ocorre a quebra da ligação química e a formação de novas ligações químicas, certo? Então, dentro de reação de substituição em alcanos, existem três tipos de substituição: a halogenação, a nitração e a sulfonação. Alcanos sofrem halogenação. O que vai acontecer? Você vai substituir um átomo de hidrogênio desse alcano por um átomo de halogênio. E o que são os halogênios? Lembra lá, são os elementos situados na família 7A da tabela periódica, certo? Só um detalhe aqui, ó. As reações de halogenação em alcanos, principalmente, vão ocorrer a partir do cloro e do bromo. Você vai ver muito reação de cloração de alcanos,
reação de bromação de alcanos. Reações com flúor e com iodo não são muito comuns, porque o flúor ele é muito reativo, provoca reações altamente exotérmicas. E o iodo é muito pouco reativo, a reação é muito lenta, certo? Então, quando eu falar em reação de halogenação de alcanos, vou estar me referindo principalmente à cloração e à bromação, certo? O segundo grupo aí é a nitração. A nitração de alcanos vai acontecer a partir da reação entre um alcano e o HNO3, que no caso é o ácido nítrico. E a sulfonação vai ocorrer entre a reação do alcano e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, certo? Vamos entender cada reação dessa separadamente. Primeiro, a halogenação. Como a gente viu, vamos utilizar bastante aí o cloro e o bromo, certo? Então, inicialmente, você vai ter o seu hidrocarboneto, no caso o seu alcano, que a gente está utilizando aqui como exemplo o alcano mais simples, que é o metano, onde vai ocorrer a substituição de um átomo de hidrogênio desse alcano por um átomo de halogênio. No caso, ó, o metano, que é o alcano, vai reagir com o Cl2, a molécula de cloro, Cl2. A gente representa o Cl2 dessa forma aqui para ficar mais fácil de visualizar, certo? Então, o hidrogênio vai ser substituído por um átomo de cloro, ocorrendo assim, ó, a monocloração desse alcano. Você substituiu um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro. E para onde foi o hidrogênio que saiu? Olha aqui, ó. O hidrogênio que foi substituído, ele se ligou ao outro átomo de cloro que estava presente na molécula do halogênio. Então aqui, ó, ocorreu a formação do meu produto principal, que nesse caso aqui vai ser o cloro-metano, e um subproduto, que é o cloreto de hidrogênio, o HCl, o ácido clorídrico, certo? Uma característica importante para você saber identificar quando está ocorrendo uma reação de halogenação é o que? Você tem um alcano reagindo com uma molécula de halogênio, no caso cloro ou bromo, na presença de radiação eletromagnética. Que radiação é essa? Luz. Então, quais são as condições para ocorrer uma reação de substituição do tipo halogenação em alcanos? Você vai ter um alcano reagindo com a molécula de halogênio na presença de luz, onde vai ocorrer a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio. Aqui eu trouxe para vocês uma questão para a gente poder trabalhar esse conceito, certo? Um material é constituído apenas por moléculas de C4H10, um hidrocarboneto saturado. Ao ser bromado, produziu 4 compostos monobromados, diferentes, de fórmula C4H9Br. Com base nessa informação, justifique se o material é uma mistura ou uma substância pura, certo? Então vamos lá. Primeiro, eu sei que o meu hidrocarboneto tem fórmula de C4H10. Eu posso representar essa fórmula molecular a partir de duas estruturas, a partir do butano ou a partir do metilpropano. Nesse caso aqui, ó, lembra que a gente viu? Eles são isômeros de cadeia, apresentam a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função, só que a estrutura de sua cadeia é diferente. Aqui tem uma cadeia normal e aqui tem uma cadeia ramificada, certo? Então, tanto o butano como o metilpropano vão sofrer reações de substituição. Nesse caso, ó, uma reação de bromação. Você vai substituir um átomo de hidrogênio por um átomo de bromo, certo? Então, se você prestar atenção aqui, ó, no butano, existem duas posições na qual pode ocorrer a substituição. Eu posso substituir um hidrogênio desse carbono primário aqui, ó, ou eu posso substituir um hidrogênio desse carbono secundário aqui, o que vai me permitir a formação de dois
produtos. Nesse caso, ocorreu a substituição de um átomo de hidrogênio no carbono primário, e aqui ocorreu a substituição de um átomo de hidrogênio no carbono secundário. Tá ok? Da mesma forma, vou fazer análise no metilpropano. Então, da mesma forma que no butano, no metilpropano eu posso ter dois produtos possíveis. Pode ocorrer a substituição do hidrogênio nesse carbono primário, ou também pode ocorrer a substituição do hidrogênio nesse carbono terciário, o que vai me permitir também a formação de dois produtos. Nesse caso, eu vou ter uma mistura de produtos. Aqui ocorreu a substituição de hidrogênio no carbono terciário, e aqui ocorreu a substituição de hidrogênio no carbono primário. Uma observação para vocês. Sempre quando houver reações de substituição em alcanos, no caso halogenação em alcanos, vai existir uma prioridade na substituição. Quando você tiver no caso, alcanos que possuem carbonos terciários, carbonos secundários ou carbonos primários, vai existir uma preferência na substituição. Preferencialmente, a substituição vai ocorrer em carbono terciário, depois em carbono secundário, depois em carbono primário. O que isso quer dizer? Que desses dois produtos formados, um vai estar em maior quantidade e outro vai estar em menor quantidade. Nesse caso aqui, para a halogenação do butano, quem vai estar em maior quantidade? Aquele na qual ocorreu a substituição no carbono secundário, porque ele tem uma maior preferência em relação ao carbono primário. Da mesma forma, no metilpropano, vai ocorrer uma maior quantidade desse produto formado em relação ao outro, porque ocorre sempre uma preferência na substituição de carbonos terciários do que em carbonos primários. Então, lembra dessa observação. Reação de substituição em alcanos, vai existir uma ordem de preferência da substituição nos carbonos. Primeiro terciário, depois secundário, por último carbono primário. Nitração. Na reação de nitração, nós vamos partir do mesmo composto orgânico inicial, um alcano, certo? Só que agora esse alcano vai reagir com o HNO3, o ácido nítrico. Então aqui a gente tem o esquema reacional dessa reação. A gente pode representar essa molécula de HNO3 dessa forma aqui, OHNO2, para ficar mais fácil a visualização da reação. O que vai acontecer? Você, da mesma forma, vai substituir um átomo de hidrogênio por outro grupo, mas nesse caso não vai ser um halogênio, vai ser o grupo NO2, que nós chamamos de grupo nitro. Então, vai ocorrer a nitração do alcano. Você vai substituir um átomo de hidrogênio pelo grupo NO2, que é o grupo nitro. Esse átomo de hidrogênio vai se ligar a esse grupo OH do ácido. Quando o hidrogênio se liga ao grupo OH do ácido, o que vai acontecer? A formação de água, H2O. Enquanto o grupo NO2, o grupo nitro, vai entrar no átomo de carbono. Então, inicialmente você tinha o propano reagindo com o ácido nítrico. Logo após ocorrer a formação de quê? Do nitropropano e uma molécula de água. Da onde surgiu essa molécula de água? Da ligação entre o átomo de hidrogênio do alcano e o grupo OH do ácido nítrico. E o grupo NO2, o grupo nitro, vai se ligar ao átomo de carbono, certo? Da mesma forma como a gente viu lá na reação de halogenação, que você tinha um alcano reagindo com halogênio na presença de luz, na reação de nitração também existem as condições. Você vai ter o alcano
reagindo com HNO3, que é o ácido nítrico, sob aquecimento. Essa reação vai ocorrer a partir de aquecimento e também na presença de um catalisador. Nesse caso, o catalisador utilizado é o H2SO4, o ácido sulfúrico. Tá ok? Então lembra, essas aqui são as condições para que ocorra uma reação de nitração. A próxima reação aí é a sulfonação. Agora você vai ter o alcano reagindo com H2SO4, o ácido sulfúrico. Então aqui a gente tem, ó, da mesma forma, o esquema reacional. Vou partir do metano, onde a gente vai substituir esse átomo de hidrogênio do metano por outro grupo. Nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai substituir o átomo de hidrogênio do metano pelo grupo SO3H, que a gente chama de grupo sulfônico, certo? Vai ocorrer a sulfonação desse alcano. Então aqui a gente tem representado, ó, a estrutura da molécula do H2SO4. Da mesma forma que na nitração, o que vai acontecer? A formação de uma molécula de água. Da onde saiu essa água? Do hidrogênio do alcano, mais o grupo OH do H2SO4, do ácido sulfúrico. Vai ocorrer a eliminação de uma molécula de água e a entrada, ó, desse grupo SO3H no átomo de carbono, ocorrendo aí, ó, a sulfonação desse alcano, certo? Então a gente viu hoje o conceito de reação de substituição e as reações de substituição que ocorrem nos alcanos, no caso a halogenação, a nitração e a sulfonação, certo? A mesma regra que eu apliquei agora nos alcanos, eu também aplico nos cicloalcanos a partir de 5 carbonos. Os mecanismos, a mecânica reacional acontece da mesma forma nos cicloalcanos, não muda em nada. Na próxima aula, a gente vai ver as reações nos aromáticos, no benzeno, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.